A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um Encontro com Deus, mais um devocional, mais um momento que estamos aqui crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém? Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que, como você, têm o interesse de crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, em nome de Jesus. Nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração. Temos a Igreja Jardim da Oração, Aleluias, que é uma igreja interdenominacional de mulheres, onde mulheres guerreiras de oração estão ali 24 horas orando e intercedendo pelas vidas, amém, que estão descritas no caderno de oração, aliás, nos cadernos de oração. Nos comentários você pode deixar o seu pedido também de esclarecimento concernente à palavra de Deus, de alguma coisa que você leu, não entendeu. Se a gente tiver a capacidade de direcionamento do Espírito Santo para estar te esclarecendo, assim será feito. Amém? Em nome de Jesus. Ou, você pode deixar simplesmente a sua paz do Senhor, como muitos irmãos já fazem, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Jó, no projeto Aplicação Pessoal, aonde a gente vê que todos acabam silenciando. Amém? Aleluia, mas Deus, Ele tem a sua maneira de agir. Vamos ver? Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Irão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias e a multidão dos anos ensinem a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razão. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis mais, falta-vos palavra. Esperei, pois, mas não falais, porque já parastes e não respondeis mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como os odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria. Porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Aleluias, glória a Deus. A gente vê aqui, a primeira parte da palavra de Eliú. Eliú, ele declara que puxa vida, vocês falaram tanto, vocês
Usaram tanto das suas sabedorias ancestrais ou da idade, do conhecimento que vocês tinham, mas não souberam responder aos questionamentos de Jó. Ali Eliú, ele estava declarando sabiamente, mesmo que incompleto, né? Ele estava declarando que a verdadeira sabedoria não vinha da idade, a verdadeira sabedoria não vinha do conhecimento humano, a verdadeira sabedoria ela vinha de Deus. E o que estava acontecendo com Jó era algo que apenas Deus poderia explicar. Aqui, quando ele declara, vocês se calaram e só constrangeram a Jó. E aqui ele chama a atenção de Jó, dizendo, olha Jó, você está tentando tanto se convencer, como é que se diz? Se defender, que você está deixando que a soberba se apodere de você. Esse rapaz, mesmo com pouca idade, ele acusa, né, ele censura os 3 amigos de Jó por serem incapazes de fornecerem a Jó uma resposta plausível. Ele diz, não, vocês têm muita sabedoria, vocês querem questionar tudo, vocês querem, mas você não tem algo concreto para dar. E Jó, você tem algo errado, porque você está querendo tanto se defender que você está começando a ficar soberbo. Você está começando a não enxergar quem é Deus, né? E algo que eu acho aqui maravilhoso é que na Bíblia que fala, né? Porém, ele não dá apenas uma resposta Porém, ele dá apenas uma resposta parcial às questões de Jó, ao afirmar que as pessoas não podem compreender tudo que Deus permite, mas precisam confiar em Deus. Essa foi a melhor resposta que um ser humano poderia dar, mesmo que incompleta. As melhores respostas humanas são incompletas, pois não conhecemos todos os fatos. Não adianta a gente querer entrar na sabedoria de Deus, a não ser que Deus nos revele, jamais nós poderemos ter o esclarecimento de todas as coisas. Não tem como você querer explicar tudo o que acontece na vida da outra pessoa e nem sequer na sua. Existem coisas que a gente passa, que a gente não entende e que passam-se anos e a gente fica sem entender. Mas por confiar na soberania de Deus, e o segredo está aí, em confiar na soberania de Deus. Não é porque eu sou boa, não é porque eu sou perfeita, não é porque eu busco mais, não é porque eu oro mais, não é porque eu jejuo mais. Gente, não é nada disso. É porque Deus, Ele, aleluias, me enxergou aonde ninguém me via. É porque Deus, Ele me alcançou aonde ninguém me alcançava. É isso que nós temos que entender. Qual é o propósito de eu estar aqui? Qual a minha motivação de estar aqui falando com vocês? É para ficar famosa? É para ganhar dinheiro? Não é nada disso, gente. Não é nada disso. E a gente sabe que não é desse jeito. Sabe, o propósito é mesmo que seja uma pessoa, mesmo que seja uma única pessoa, que tiver o esclarecimento da palavra, que consiga se levantar do muturo e consiga dizer, eu vou vencer em Cristo Jesus. Nem que seja uma pessoa que reconheça, é verdade, o que ela está dizendo é verdade. Eu tenho vivido isso e eu sei que o meu Deus, o meu Redentor, Ele vai fazer o que for necessário para que essa vitória me alcance. Nem que seja uma pessoa se constrange em dizer, glória a Deus, tem alguém que me ama apesar dos meus defeitos. Tem alguém que paga o preço pela minha vida, apesar das minhas falhas. E qual o teu propósito? O que você tem alcançado, o que você tem querido alcançar? Sabe, muitas vezes a gente vê pessoas lutando pela vida financeira, lutando pela saúde, lutando pela família, lutando pelo casamento, lutando pelas finanças. E se esquecendo do primordial, que é lutar pela sua salvação. Meus irmãos, quando você, entenda bem o que essa palavra está dizendo, quando você determina no seu coração buscar a Deus, independente da circunstância, independente do momento, nem que você esteja chorando, nem que você esteja sorrindo, independente se Deus está ouvindo a sua oração, está lhe atendendo,
confiar na soberania de Deus. Confiar que os planos dele são bons, perfeitos e agradáveis. E que o diabo ele não tem autoridade nenhuma para frustrar esses planos na sua vida. Porque você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Vamos parar de questionar, vamos parar de perguntar. Vamos, como Isaías, eis-me aqui. Como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Às vezes eu paro, sabe? E fico a meditar. Por que é tão difícil entender algo que não é tão complicado de ser entendido? É confiança. Sabe quando você que é pai, você que é mãe, o filho chega e diz, infelizmente até isso, Satanás está roubando das famílias a autoridade do pai e da mãe. Do filho chegar, eu quero, aí eu tenho que dar para o menino não chorar, eu tenho que dar para o menino não precisar ir para o analista, eu tenho que dar, porque senão o menino vai ter que ir para o psicólogo. Gente, vamos deixar dessas coisas. Você tem que ser pai, você tem que ser mãe. Ser pai e ser mãe é ser mestre, é ser instrutor, é ser aquele que ama, mas também aquele que ensina. É aquele que sabe dizer sim, mas é também aquele que sabe dizer não. É aquele que coloca, aleluia, sonhos e esperança, mas também é aquele que coloca limites. Que ensina a criança, sabe? Uma matéria que existia antigamente, que não existe mais, infelizmente. Se eu lembro o nome, gente, é muito tempo, tá? Mais de 40 anos atrás. Técnicas comerciais, não, técnicas sociais e políticas, eu acho que era esse o nome. Nessa matéria, não sei se algum de vocês alcançou, né? Nos ensinava o que era viver em sociedade. Era algo muito importante e que as pessoas hoje, elas perderam o real sentido disso. O que é viver em sociedade? É você entender que você tem toda a liberdade, mas que a tua liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Você entende? Nós temos que entender que a nossa liberdade, ela sim é dependente do outro. Por quê? Porque você é livre até que, aleluia, até que chegue o ponto do outro. E nisso há o quê? Nisso há um respeito, nisso há um entendimento de que eu preciso respeitar o outro, eu preciso amar o outro, eu preciso entender o outro, preciso ser amado, preciso ser entendido, preciso ser respeitado, mas também preciso fazer essas coisas. Mas hoje o que se ensina é que eu tenho que dar, né? Mas não preciso receber. Ou eu quero receber e não preciso dar. Isso é um erro muito grande. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o que esse rapaz começou aqui a falar foi justamente isso, né? Que tem até aqui na Bíblia que diz assim, ó, Eliú salientou que a atitude de Jó não havia se tornado arrogante à medida que ele tentava se defender. Acrescentou que o sofrimento não tem a finalidade apenas de punir, mas também de corrigir, restaurar e manter nos caminhos. Há muita verdade no seu discurso. Ele estava persuadindo Jó a olhar para o seu sofrimento de uma perspectiva diferente e com um propósito maior. Amém? Para de olhar para a tua luta como se fosse para a tua derrota ou para a tua destruição. Comece a olhar para a tua guerra e para a tua luta como você declarando uma vitória de Deus sobre a tua vida. Na tua vida, né? Corrigindo a palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse alerta. Senhor, muitas vezes achamos que sabemos de tudo. Queremos ensinar a todos. Quando, na realidade, quem mais precisa aprender somos nós. Nos ajuda, Senhor, a confiar na Tua soberania. Nos ajuda a confiar na Tua palavra. E que possamos, Senhor Deus, ter a vida enraigada em Ti, alicerçada em Ti, confiando sempre, Pai,
que o teu propósito sempre é maior do que o nosso. Abençoa, Senhor, todos os que estão orando comigo. Abençoa os que estão nos cadernos de oração. Abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério, nossas finanças, Senhor. Mas, Senhor, principalmente escreve o nosso nome no livro da vida. Que a gente possa, Senhor, ter a consciência que a maior dádiva que a gente tem é a salvação. Em nome de Jesus. Que a tua bênção, que não acrescentadores, seja conosco. Livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia, acidente, tribulação. Livra-nos dessa enfermidade que toma aí fora. E que tua graça resplandeça sobre nós. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida. Em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e não esquece. Seja dependente de Deus e confie na sua soberania. Em nome de Jesus. Amém?